Do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, graças a Deus estamos aqui mais uma oportunidade. As perguntas como de costume. O que você gosta de comer? Isaías capítulo 1, versículo 19 diz: Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Você gosta de comer o melhor desta terra? Então, irmãos, hoje eu quero aqui tratar sobre alimentação. Só que um tipo de alimentação diferente. Não é dieta não, nem nada do tipo. Aliás, não se trata de alimentação física, material, e sim de alimentação espiritual. Vamos analisar as escrituras. Em Amós, capítulo 8, versículo 11, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Tá vendo aí, irmãos, o tipo de fome? Fome e sede da palavra do Senhor. Aqui, irmãos, o profeta Amós, que viveu numa época onde o luxo dos ricos de Israel insultava a miséria dos pobres, oprimindo-os a ponto de vendê-los como escravos. Embora de origem muito humilde, o profeta Amós era um pastor de ovelhas. Ele atendeu o chamado de Deus para a obra, sem se preocupar com salário, porque ele não fazia parte dos profetas profissionais que existiam na época. Você entende? Os profetas profissionais. Profetas que ganhavam a vida somente prevendo aquilo que o povo queria. Profeta que só profetizava o que o povo queria ouvir, aquilo que o povo achava conveniente e agradável. E ele vivia disso, esse tipo de profeta. Só que a profecia de Amós, ela incomodava, porque anunciava que o castigo de Deus não atingiria apenas os pagãos, seria também para o povo escolhido, já que se considerava o alvo, mas que praticava coisas piores do que os pagãos. Os ricos ficavam mais ricos, gerando um grande peso sobre a população pobre, rico ficando cada vez mais rico. Aqueles que roubavam, aqueles que exploravam, fazia tudo de errado, depois ia para o santuário entregar o dízimo e dar as ofertas e as esmolas, a fim de tentar limpar as suas próprias consciências. Limpar as próprias consciências, aí que está o problema. Existia grande corrupção da parte dos juízes, que eram facilmente subornados. Mercadorias vendidas a preços exorbitantes, deixando os pobres à mercê da fome. Mas não, os ricos estavam muito otimistas, autoconfiantes, e se perguntavam: para que Deus? Existiam muitas pessoas que já haviam abandonado a fé em Deus, mas que se julgavam pessoas religiosas, já tinham abandonado Deus há muito tempo. Estou falando de pessoas que se julgavam religiosas. Elas achavam que a prática de rituais já era o suficiente para crer em Deus. Eles acreditavam que estavam fazendo a vontade de Deus. Não tinha uma ligação espiritual com Deus. A adoração aos ídolos estava em alta na época. Uma nação economicamente estável, mas, porém, espiritualmente corrupta. Eles não receberam bem a profecia de Amós. Por quê? Porque eles não queriam saber de problemas. Tá tudo tão bem, né? Afinal de contas, eles achavam assim. E aqui nos primeiros 3 versos nós lemos, irmãos: O Senhor Deus assim me fez ver, eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse: Que vês, Amós? E eu disse: Um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais passareis por ele.
Mas os cânticos do templo naquele dia serão gemidos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres, e todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Tá vendo aqui, irmão? Coisa terrível. A visão do profeta de um cesto de frutos. Quando Deus fala, falou, né, irmão? Uma imagem chocante aqui que eu desenho na minha mente. Cadáveres em todos os lugares. Esta profecia também fala conosco, porque hoje a nossa sociedade é possível também vermos cadáveres em sepulturas perambulando pela cidade. Não sei se você está entendendo. Almas sem voz, sem vontade própria, escravas de Satanás, rendidas ao engodo do pecado, vivendo na podridão do pecado, decompondo-se lentamente dia a dia. E sabe por quê? Porque como na época de Amós, sentem fome da palavra de Deus, mas não se alimenta da palavra de Deus. E no verso 4 em diante, nós lemos, irmãos, 4, 5 e 6. Ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destrói os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova, para vendermos o grão, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efá e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balança enganosa, para comprarmos os pobres por dinheiro e necessitados por um par de sapatos, para vendermos o refúgio do trigo. Tá vendo aqui, irmãos? Balanças enganosas. Que o povo dizendo. Coisa terrível. Muitos que estão fazendo esse tipo de coisa achando que Deus não está vendo. Não diferente nos dias de hoje. Que no caso Israel estava em um período tão bom de fartura, porém somente para os ricos, que davam ali ao luxo de comprar os pobres como escravo, conforme está descrito aqui na Bíblia. Havia uma grande crueldade, irmãos. Crueldade e indiferença para com os pobres. Não é diferente dos dias de hoje, comparado aos dias de Amós. Hoje o pobre continua sendo pisado pela ganância dos mais ricos e patrões desonestos. Hoje ainda, irmãos, incrivelmente ainda existe o tráfico de pessoas, que já existia nessa época aqui que nós acabamos de ler. E por que tudo isso? Porque as pessoas sentem fome da palavra de Deus, mas não comem, não se alimentam da palavra. Um psicólogo americano criou há algumas décadas o que seria a pirâmide das necessidades básicas do ser humano, do homem, da mulher. E na base desta pirâmide se encontravam as necessidades mais primárias do ser humano, como por exemplo, um sono saudável, água e alimento. Alimento, é óbvio. O alimento físico, na qual o ser humano, se não alimenta, o corpo adoece, definha, fica fraco, a imunidade cai, o organismo fica suscetível à entrada de todo tipo de bactérias, vírus, fungo, inflamação, que se não forem tratadas pode levar o indivíduo até a morte. O alimento físico é tão necessário. E aqui eu fazendo uma analogia à nutrição do corpo, se a pessoa não come, e se ela não se alimenta da palavra de Deus espiritualmente, irmão, seu espírito adoece. Você precisa entender isso. Seu espírito fica fraco, sua imunidade espiritual ela cai, e você fica talvez à mercê. Não, com certeza você fica à mercê de todo ataque espiritual, de todo tipo de pensamento pernicioso. E o que acontece com isso? Se esta imunidade espiritual está baixa e não é tratada, leva a pessoa à morte espiritual. E o que é morte espiritual? É o afastamento da presença de Deus. Você viu o que aconteceu com o rei Saul no vídeo anterior? E é isso que estava acontecendo aqui com o povo de Israel. Amós profetizou a invasão de Israel pela Síria. Mas porque o povo não queria ouvir? Por quê? Porque estava tudo aparentemente tão bem. Tanta riqueza, muita satisfação pessoal. Só os ricos.
Eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome à terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, ouvir as palavras do Senhor. Muitas vezes nós ouvimos só o nosso próprio meio. Aquela famosa frase, o crente quer comer o melhor dessa terra. Aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, o que você considera o melhor dessa terra? Alguns poderiam me responder que o melhor da terra seria os bens materiais, o melhor emprego, o melhor carro, comer somente em melhores restaurantes. Então essa pessoa ela faz suas orações baseada naquilo que vai satisfazê-la carnalmente. Ou seja, hoje em dia nós não vemos cristãos, quer dizer crentes, orando pela salvação de pessoas, orando para receber seus dons espirituais, mas eles oram apenas pedindo o que é palpável, que satisfaça o seu ego, satisfaça a sua carne. Para eles, muitas vezes, isso é o melhor da terra. Mas o que é o melhor da terra, nesse caso? Em todos os casos, aliás, o melhor da terra é a palavra, irmãos. O melhor da terra é nos nutrirmos, ingerirmos a palavra de Deus, espiritualmente, mentalmente, sabiamente. Jesus Cristo, nosso Senhor, disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. E este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo, Jesus está dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Comer o melhor da terra, irmãos, e ingerir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ingerir, comer, se alimentar espiritualmente. Nesses dias tão atribulados, tão corridos, onde o tempo parece ter encurtado, onde as pessoas sequer têm tempo ou disposição simplesmente para se cumprimentar, as pessoas já não têm tempo nem para isso mais. Quanto mais dizer que vai ter tempo para Jesus. Existe prova, irmão, de amor tão grande de Deus para com as nossas vidas que nós não possamos fazer um esforço. Travaram uma batalha contra a própria natureza humana. Demonstra a fibra de um guerreiro de Cristo. Mas para isso, irmão, devemos estar munidos da espada, munidos da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é para sempre. Isaías 40, versículo 6. Secam-se a erva e caem-se as folhas, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus é poderosa. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, o Senhor Jesus disse. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer ter fé, ouve a palavra. Quer ter fé, coma desta palavra. Mas a promessa fica: eis que virão dias em que enviarei fome à terra. Não fome de macarronada não, irmão, frango assado não. Nem sede de água ou refrigerante ou qualquer outra coisa, mas da palavra de Deus. O povo daquela época não tinha apetite para a palavra de Deus. Tanto era a indiferença do povo que Deus disse que acabaria com a oportunidade de ouvirem a mensagem de Deus. E essa promessa, infelizmente, está de pé ainda, irmão. Assim como o profeta Amós profetizou para essa época, hoje também o nosso povo tem que ter fome da palavra de Deus. A busca, meu irmão, minha irmã, desenfreada pelos prazeres desta vida nunca será saciado. A ciência, com toda a sua inteligência, também não. Mas a busca diante das coisas de Deus, é ela que vão trazer, irmão, a sabedoria e preencher o vazio interior. Louvado seja Deus, e matar a nossa fome e matar a nossa sede. Não os prazeres das filosofias mundanas que não matam a fome do povo. Porque toda a palavra é pura, é escudo para os que nele confiam. Provérbio 30, versículo 5. É por isso, irmãos, que falar de ciência, filosofias mundanas, não satisfazem e não são puras também não.
muito menos nos protegem. O mundo está em trevas, irmãos. A decadência moral e a falta de valores tornaram-se corriqueiras nos dias de hoje. Hoje a sociedade tem que sentir fome. Ao invés de banquetearem-se com Jesus, eles se fortalecem com outros pães aí, pães embolorados. Preferem se contentar com as migalhas que o pecado oferece. As migalhas que não matam a fome, nunca vai matar a fome de ninguém. Serve apenas para enganar a fome e por pouco tempo. E depois vem a fome novamente. Aí Satanás continua oferecendo as migalhas. As pessoas que de repente às vezes se veem num círculo vicioso de satisfação enganosa. Cuidado com a satisfação enganosa. Esse é o grande erro, irmãos. Esse é um erro terrível, irmãos. Contentar-se com as migalhas de Satanás. Erram porque não conhecem as Escrituras. Está escrito: pois se conhecessem e se realmente quisessem se banquetear com o Senhor Jesus, descobririam que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Salmo 23, verso 1. O erro, irmãos, é ouvir as enganosas palavras do diabo, palavras sedutoras, palavras que celebram o prazer, palavras que celebram a riqueza, a satisfação, tudo mentira. O próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado no deserto, mas nos deixou um ensinamento muito valioso, irmãos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a satisfação da carne não é nada se não existir Jesus em nossas vidas. O povo do tempo de Amós estavam vivendo, irmão, numa situação parecida com a nossa atualmente. Muita satisfação pessoal, muita satisfação da carne, muito pecado, alimentando-se das migalhas oferecidas pelo capeta. Temos que viver, irmão, de toda a palavra que sai da boca de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor foi enfático. Não diz que devemos viver de algumas palavras que nós acharmos convenientes, não. Mas de toda a palavra proferida por Deus, toda. Deus é quem escreve, irmãos, o manual de nossas vidas. A palavra de Deus é verdadeira. Se procurarmos o significado da palavra verdadeiro no dicionário, encontraremos, irmãos, que verdade significa sincero, intimamente ligado a tudo que é sincero. É a ausência da mentira. É óbvio, a verdade é a ausência de mentira. Estejamos prontos para ouvir a voz de Deus. Estejamos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Quando Deus disse através do profeta Amós que tiraria a oportunidade de ouvir as suas palavras, preste atenção. Tenho certeza que a iniquidade do povo estava tão grande que já não possuíam sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Quantos hoje já não têm mais a sensibilidade? Temos que ter capacidade, irmão, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E devemos servi-lo de coração. Devemos passar maior tempo com Ele através da oração, para que possamos reconhecer a sua voz. Devemos estar, irmãos, tão familiarizados com a palavra de Deus que saiu da boca dele, que quando ele falar conosco, ou com você ou comigo, para nos guiar, a gente vê e ter certeza que é Ele que está falando. Deus fala a nós, irmãos, de forma que possamos entender na nossa linguagem. Apesar de poder falar realmente audivamente através das pessoas, Ele fala também através da Bíblia. E Ele fala também através do Espírito dele, às nossas consciências. Fala também através de circunstâncias. Ao aplicarmos o que ouvimos, as verdades da Escritura, podemos aprender, irmãos, a reconhecer a sua voz. A ovelha não conhece a voz do pastor?
Nós somos ovelha, temos que reconhecer a voz do nosso pastor. Eu quero concluir aqui, irmãos, que nós, como igreja, temos acesso à palavra de Deus. Todos têm acesso à palavra de Deus hoje. A Bíblia Sagrada, irmão, sagrada além de ser a palavra de Deus, ela é universal. É o único livro contemporâneo, irmãos, de toda a humanidade. Sua mensagem não perde, não se perde com o tempo. E a palavra de Deus nunca falha. Estamos vivendo, irmão, uma grande batalha espiritual. E a palavra de Deus, a Bíblia, é a base para nos mostrar em que posição devemos tomar nessa batalha. Como cristãos fiéis, irmãos, temos a obrigação também de compartilhar este alimento espiritual para com os que estão famintos nos 4 cantos dessa terra. Assim como o Senhor Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes, saciando a multidão, que nós multipliquemos também a palavra de Deus, o pão da vida com os necessitados, com os doentes, com os fracos espirituais. Não estamos aqui por fama. Não estou aqui para aparecer, como eu já está revelado já. Não estou aqui para aparecer não, irmãos. Eu estou aqui semeando. Um abraço aí para os irmãos lá do grupo Semeando a Palavra da Bahia também. Mas é bem sugestivo o nome, Semeando a Palavra. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Espírito de Deus. Nós, Pastor Fábio, Missionária Fátima, semeando a palavra, compartilhando o pão da vida, compartilhando a água da vida. Eu tomei desta água, eu comi deste pão e continuo comendo e tomando, oferecendo de graça. Presta atenção, irmão, irmã, oferecendo de graça o que eu recebi, oferecendo de graça o que eu recebi de graça. Não quer? O que eu faço para as pessoas aceitarem de bom grado? Tem gente que não gosta de nada de graça, não recebe nada de graça, porque acha que de graça não presta. Será que eu vou ter que cobrar para alguém dar valor? Se tiver que fazer isso, infelizmente não vai ser possível. Eu não posso vender o que não é meu. A palavra não é minha. A palavra é de Deus. A palavra me curou, eu não precisei pagar por ela. Por que eu vou fazer como esse povo aqui, no tempo de Amós? Explorar a pobreza do pobre. Piorar a situação de quem já não está com a situação tão boa. Será, irmão, que é diferente dos dias de hoje? Pare, pense, olhe ao seu redor. Como é que está nos dias de hoje? Hoje em dia já não é mais dízimo, é trízimo. Hoje já é praticamente 100% em alguns lugares. Dízimo é bíblico, ofertas é bíblico. Mas o que o povo estava fazendo aqui nessa época não era bíblico. E teve a reprovação de Deus. Mas por que esses povos estavam assim? Por que muitos estão desta maneira aqui? Eles escutam a palavra de Deus, é diferente de ouvir a palavra de Deus. Muitos pregam a palavra de Deus. Muitos vão para a igreja e ficam lá dentro da igreja. Não é para ficar apenas dentro da igreja. Glória a Deus que você foi para a igreja e vai ainda. Muita gente ainda vai para a igreja. Glória a Deus por isso. Mas estou falando aqui, irmão, de ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sensibilidade, irmãos. Eu vejo muitas pessoas que oram e dizem que não alcançou a resposta. Deus deu a resposta, mas a pessoa não ouviu. E por que ela não ouviu? Porque não estava sensível a ouvir a voz de Deus. E o que tira a sensibilidade da pessoa não ouvir a voz de Deus? O pecado, o erro, a ganância. Ganância. A pessoa não ouve. E quando ouve, rejeita. Misericórdia, né, irmãos? Fala aí comigo. Misericórdia, meu Deus. É o que nós temos que falar diariamente. Tende misericórdia, meu Deus. Tende misericórdia de mim. Davi falava no Salmo 57.
Tem misericórdia de mim, meu Deus, tem de misericórdia de nós. Templo de Amós, que não é diferente nos dias de hoje. Nem só de pão viverá o homem, nem só de música viverá o homem, mas a palavra de Deus. Você ama Jesus? Então você ama essa palavra. Você não ama Jesus? Você não ama a palavra. Você tem prazer em Deus? Então você tem prazer na palavra. Você não tem prazer na palavra? Você não tem prazer em Deus. Dura realidade. Pare e pense. Analise-se o homem, pois, a si mesmo. Procurando falar aqui, irmão, da melhor maneira possível, de acordo com a minha capacidade. Sem gritar, sem ficar nervoso. Eu não fico nervoso, é algumas indignações, porque a batalha é contra o Satanás, que tem cegado as pessoas. Muitos que estão cegos, mas não eram cegos. Deixaram-se cegar. Mas graças a Deus que nós estamos no tempo da graça. E o tempo da graça abre os olhos. A partir do momento que eu aceito a graça de Cristo. Você não enxergou? Não estava enxergando? Você ouviu essa mensagem e você começou a enxergar. É o Espírito de Deus que faz isso na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Abra o olho. Alimente-se direito. No caso aqui, espiritualmente. Eu comecei, irmãos, com esse canal tem pouco tempo. Pouco mais no começo do ano aí, desse ano. De certa forma eu era até contra. Mas eu orei bastante para Deus me dar uma direção. E eu tenho certeza que o que eu estou fazendo é na direção de Deus. Mas eu vou ter que concordar com o que muitos dizem. Que mundo afora aí na internet tem muita comida que não presta, vou dizer assim. Muito pão embolorado. E eu tive analisando, é verdade, irmãos. Eu tô aqui pregando a palavra de Deus, irmão. Tô aqui compartilhando o pão da vida. O pão que mata a fome de verdade, a água que mata a sede de verdade. Mas aí eu vou ter que concordar com quem fala, né? Tem muita coisa aí que não presta, que dá dor de barriga. Tem muita coisa aí na internet que verdadeiramente pessoas de igreja que estão perdendo tempo. Ao invés de pregar a palavra, fica pregando testemunho dos outros. Tragédia, escândalo. Eu não vou ficar pregando escândalo aqui, irmão. Cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Pregando salvação através da palavra. Essa é a minha função. Agora, se eu não tô aí bombando como eles aí, que gostam de falar da vida dos outros, aí cada um. Eu prefiro estar aqui com um número comparado a eles, que pra mim tá ótimo. Mas comparado a eles, eu sou um pastorzinho, com poucos membros nessa igreja virtual. Mas pelo menos as pessoas que estão aqui estão ouvindo, estão dando crédito à pregação. E pra mim tá ótimo. Estou fazendo o meu papel aqui, porque Deus não está atrás de multidão. Pregadores que estão atrás de multidão. Mas cada vida é preciosa para Jesus. Cada alma é preciosa para Jesus. Deus se importa comigo e Ele se importa com você. E alguém se importa com a gente. Amém? Medita bem na palavra, irmão. Tenha prazer na palavra. Coma desta palavra. Beba desta água. Seja feliz e que Deus te faça feliz. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. No poder que é o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.